Eu sou Mirella, tenho 28 anos, e 5 minutos antes da minha irmã desmaiar no nosso jantar de domingo em família, ela estava rindo de mim como se eu fosse a pessoa mais ridícula da mesa. Não foi baixo, não foi brincadeira que pudesse ser esquecida depois. Ela me olhou direto no rosto, na frente de todos os parentes, enquanto passavam o frango assado e o purê de batatas na sala de jantar dos meus pais, e perguntou quanto tempo eu ainda pretendia fingir que aqueles freelances de design eram uma carreira de verdade. Algumas pessoas soltaram aquelas risadinhas constrangedoras que fazem quando sabem que algo é cruel, mas não querem ser os primeiros a admitir. Meus pais não disseram nada, só ficaram olhando para os pratos, como se o silêncio fosse uma tradição da família. Essa foi a parte que doeu mais que o insulto. Eu passei anos engolindo comentários assim, deixando todo mundo chamar de rivalidade entre irmãs, deixando ela transformar cada pequena vitória minha em piada. Mas naquela noite eu tinha algo na bolsa que ela não sabia. Algo oficial, impresso em cores, com logotipo da empresa, número de salário e meu nome. Então, quando ela sorriu e disse que nenhuma empresa grande jamais me levaria a sério, eu bati a mão espalmada na mesa com força suficiente para fazer todos os garfos pularem. Depois enfiei a mão na bolsa, puxei o envelope e deslizei para o centro da mesa. Não gritei, não chorei. Só disse: "Então olha isso aqui." Ela pegou o envelope com aquele mesmo sorrisinho convencido que sempre usava quando achava que ia me humilhar. Mas enquanto os olhos dela percorriam o papel, os dedos começaram a tremer. O rosto ficou branco, e antes mesmo de alguém entender o que ela tinha visto, ela desabou de volta na cadeira como se a verdade tivesse tirado todo o ar dela. Mas o papel era só o começo. Antes de contar o que tinha dentro daquele envelope, o que ela tinha feito secretamente para impedir que eu conseguisse, e por que meus pais finalmente pararam de proteger ela naquela noite, me diz uma coisa: que horas são aí onde você está agora? E de onde você está lendo isso? Eu quero saber até onde essa história viaja antes que a verdade alcance ela. O jantar de domingo começou como todo jantar de domingo na casa dos meus pais no bairro de Vila Nova, em São Paulo, sempre começava. Comida demais, parentes falando uns por cima dos outros, e todo mundo fingindo que as coisas desconfortáveis da família não existiam enquanto o frango estivesse quente e o purê parecesse caseiro. Minha mãe, Cláudia, tinha feito frango assado com purê de batatas. Meu pai, Ricardo, ficava enchendo os copos de refrigerante como se fosse função oficial dele. Tia Lúcia trouxe feijão verde com amêndoas. Tio Marcos apareceu com milho na espiga embrulhado em papel alumínio. E meus primos já estavam discutindo na sala sobre o Corinthians antes mesmo de sentarmos. Era o tipo de jantar de família de classe média paulistana que parecia doce visto de fora. Travessas de potluck na bancada. Crianças correndo pelo corredor. Alguém perguntando se o Corinthians ia ter uma temporada normal algum dia. Alguém rindo alto demais de uma piada que não era tão engraçada. E eu sentada ali com um envelope lacrado na bolsa, tentando manter as mãos calmas. Eu tinha planejado esse momento com cuidado. Não ia anunciar logo de cara. Queria que o jantar assentasse primeiro. Queria que todo mundo tivesse um prato, estivesse relaxado, estivesse olhando para mim quando eu finalmente contasse que tinha aceitado uma proposta da Luminova Marcas como gerente de marketing de marca. Era o tipo de emprego que eu sonhava desde a faculdade. Um cargo corporativo de verdade, uma marca respeitada, um salário que fazia eu sentir que todas as noites em claro e as candidaturas rejeitadas finalmente tinham valido a pena. Mas do outro lado da mesa, Thalita já me observava como se pudesse farejar boa notícia antes mesmo de eu falar. Minha irmã mais nova sempre teve o dom de virar a sala para ela. Tinha 26 anos, trabalhava em vendas e falava do emprego como se fechasse negócios de milhões toda semana, mesmo eu sabendo, por coisas que ela deixava escapar, que a maioria dos meses terminava com metas não batidas e desculpas. Mesmo assim, isso nunca a impedia de se gabar. No meio do jantar, ela começou a contar para o tio Marcos sobre um cliente que ela jurava que ia assinar na semana seguinte. A voz dela ficava mais alta a cada frase. Disse que o gerente confiava nela com as contas importantes. Agora, ela dizia que vendas não era para gente sensível porque emprego de verdade exigia pressão. Depois olhou para mim. Não diretamente no começo. Só um olhar de lado por cima do garfo, como se estivesse armando a cilada.
Tia Lúcia me perguntou como andava o trabalho e eu sorri, mantendo a voz casual. Disse que tinha sido corrido, que tinha fechado um pacote de branding para uma empresa local de bem-estar e estava trabalhando num projeto de mock-up de produto. Thalita deu uma risadinha dentro do copo de refrigerante, pequena o suficiente para negar depois, mas alta o suficiente para todo mundo ouvir. Depois falou: Mirela, você nunca cansa de falar projeto em vez de emprego? A mesa ficou em silêncio por uns 2 segundos. Depois meu primo Enzo soltou uma daquelas tossidas constrangedoras que as pessoas dão quando querem ficar invisíveis. Eu olhei para Thalita, esperando ela recuar. Ela não recuou. Inclinou-se para a frente, como se esperasse a semana inteira por isso. Eu tô falando sério, disse ela. Freelance até que é bonitinho aos 22, mas aos 28 você não quer algo estável? Algo com plano de saúde? Algo onde as pessoas realmente esperam que você apareça? Minha mãe olhou para mim e depois baixou os olhos para o prato. Meu pai de repente ficou muito interessado no milho. Senti o velho calor subir no peito. Não porque Thalita tinha dito algo cruel, ela já tinha dito coisas cruéis antes. O que doía era como todo mundo estava treinado para ignorar. Tinham transformado minha humilhação em ruído de fundo. Eu disse que estava indo bem. Thalita sorriu mais largo. Bem é o que as pessoas dizem quando mal conseguem pagar o aluguel, falou ela. Algumas pessoas se mexeram nas cadeiras. Tia Lúcia disse: Thalita, talvez não no jantar. Mas Thalita dispensou ela como se estivesse só sendo honesta. Disse que se preocupava comigo. Esse era o truque favorito dela. Podia dizer a coisa mais feia da sala, desde que envolvesse em preocupação. Perguntou quanto eu tinha ganhado aquele mês. Quando não respondi, ela riu e disse: Tá vendo? É isso que eu quero dizer. Se fosse impressionante, você falaria logo. Minha mãe sussurrou: Meninas, hoje não. Mas disse tão baixo que não era limite. Era só sugestão. Thalita ignorou. Virou para minha prima Sofia e falou: É por isso que eu digo para as pessoas não romantizarem trabalho criativo. Às vezes é só desemprego com conta no Canva. Essa rendeu algumas risadas nervosas. Não riso de verdade, não riso gentil. O tipo que as pessoas usam para sobreviver a um momento constrangedor sem escolher lado. Olhei de novo para os meus pais. Meu pai apertou os lábios. Minha mãe mexia ervilhas no prato mesmo não tendo ervilhas na mesa. E algo dentro de mim ficou quieto. Eu tinha entrado naquela casa querendo compartilhar boa notícia. Mas Thalita tinha entrado pronta para me enterrar antes que eu pudesse falar. A parte mais estranha foi que, de repente, eu me senti menos magoada e mais lúcida. Por anos eu me perguntei se talvez eu fosse sensível demais. Talvez Thalita fosse só direta. Talvez meus pais tivessem razão quando diziam que irmãs apertam os botões uma da outra. Mas sentada ali, com todo mundo fingindo não ouvir ela me destruindo, eu finalmente entendi que silêncio pode ser permissão. Thalita tinha recebido permissão por anos. E naquela noite eu tinha trazido algo que podia tirar isso dela. Thalita devia ter parado ali. Qualquer pessoa com um pingo de juízo teria sentido a temperatura cair na mesa e mudado de assunto. Mas Thalita nunca soube parar quando achava que estava ganhando. Quanto mais desconfortável todo mundo ficava, mais poderosa ela parecia. Ela se recostou na cadeira e me deu aquele sorrisinho falso e doce que usava quando queria parecer razoável dizendo algo venenoso. Mirela, não leva para o lado pessoal, disse ela. Só tô falando que algumas pessoas nascem para pressão e outras nascem para hobby. Meu garfo ainda estava na mão. Lembro de ficar olhando para ele um segundo, porque precisava de algo normal para focar. Um garfo, um guardanapo, a ponta da toalha de mesa, qualquer coisa menos o som da minha irmã, reduzindo minha vida a piada enquanto meus pais deixavam. Tio Marcos tentou mudar de assunto perguntando para o meu pai sobre o telhado. Meu pai respondeu rápido demais, grato pela fuga. Mas Thalita não tinha terminado. Cortou a conversa deles e disse: Na verdade, pai, isso é importante. Mirela precisa que alguém fale a verdade para ela. Vocês mimaram ela por anos. Minha cabeça se ergueu. Mimaram? Thalita deu de ombros. Você ganha elogio por tudo. Um logo aqui, um mood board ali. E todo mundo age como se você fosse algum gênio criativo. Mas no mundo real, as empresas ligam para resultado, ligam para números, ligam para quem consegue performar. Eu quase sentia o envelope na bolsa queimando contra a cadeira. Meu nome, Luminova Marcas, gerente de marketing de marca, R600,
e 50 mil por ano base mais bônus anual e benefícios. Cada palavra daquela proposta estava a poucos centímetros da minha mão enquanto Thalita dizia para a mesa que nenhuma empresa séria jamais me quereria. E ela disse mesmo, disse devagar, como se quisesse que cada palavra acertasse. Vamos ser honestas, Mirella. Nenhuma empresa grande está olhando para alguém que fica flutuando fazendo freelances picados. Você provavelmente vai ficar no nível júnior para sempre, se conseguir entrar. O silêncio depois dessa frase foi diferente. Não era mais constrangedor, era pesado. Até as crianças na sala pareciam mais quietas. Tia Lúcia pôs a mão na boca. Enzo ficou olhando para o prato. Sofia olhava de Thalita para mim com os olhos arregalados. Minha mãe finalmente falou o nome de Thalita, mas saiu fraco. Thalita nem olhou para ela. Manteve os olhos em mim, esperando a versão antiga de Mirella. A Mirella que engolia. A Mirella que ria e ia embora chorando no carro para não deixar a família desconfortável. Mas aquela Mirella não estava mais disponível. Eu me virei para os meus pais. Dei a eles uma última chance. Não com palavras, só com um olhar. Um olhar que dizia, vocês vão mesmo deixar ela falar isso? Vão mesmo ficar sentados de novo? Meu pai desviou o olhar primeiro. Os olhos da minha mãe se encheram de algo parecido com culpa. Mas culpa sem ação é só decoração. Foi aí que eu pus a palma da mão na mesa e bati com força. O som estalou pela sala de jantar. Garfos pularam. Um copo chacoalhou. As conversas na sala ao lado pararam completamente. Thalita se encolheu. E pela primeira vez naquela noite, o sorriso dela quebrou. Eu não levantei a voz. Não precisava, disse. Então é isso que você pensa. Thalita piscou. Mirella, calma. Não, eu disse. Você queria verdade no jantar. Vamos ter verdade no jantar. Minha mãe sussurrou meu nome como se tivesse medo do que eu pudesse fazer, mas eu já estava enfiando a mão na bolsa. Meus dedos fecharam no envelope. Por um segundo pensei em guardar de volta. Pensei em esperar. Talvez anunciar o novo emprego depois, em particular, longe do veneno de Thalita. Mas aí olhei para o rosto dela. Aquele ar convencido tinha voltado. Não completamente, mas o suficiente. Ela ainda achava que eu estava reagindo emocionalmente. Ainda achava que controlava a sala. Então puxei o envelope e coloquei no centro da mesa. Era papel branco grosso, impresso com limpeza, o logotipo da Luminova visível na borda. Os olhos de Thalita caíram nele. Que é isso? Perguntou. Eu deslizei na direção dela. Você parece muito confiante sobre o que as empresas sérias pensam de mim, eu disse. Então lê. Ela riu. Não era o riso normal dela. Era mais afiado, mais nervoso. Isso é para ser um daqueles seus contratos de cliente pequeno. Eu não respondi. Isso deixou ela mais irritada. Ela esticou a mão e arrancou o envelope como se fosse me expor. Por um segundo eu observei ela curtir a performance. Queria que a família visse ela abrindo. Queria que o revelado fosse dela. Queria mais uma chance de me diminuir. Depois puxou o papel. Os olhos percorreram o topo. Luminova marcas. O sorriso congelou. Os dedos desceram. Carta de oferta. Gerente de marketing de marca. A garganta dela se mexeu como se tentasse engolir algo afiado. Depois os olhos chegaram na linha do salário. R$ 650 mil de salário base mais bônus anual e benefícios. A mão dela começou a tremer tanto que o papel fez um barulhinho de farfalhar. E naquele momento todo mundo na mesa entendeu que a pessoa que tinha acabado de me chamar de fracasso estava segurando a prova de que eu já tinha vencido. Por alguns segundos ninguém falou. A sala de jantar inteira pareceu encolher ao redor daquele papel nas mãos de Thalita. Eu conseguia ouvir o zumbido da geladeira da cozinha. Conseguia ouvir alguém rangendo a cadeira. Conseguia ouvir meu próprio coração calmo e firme de um jeito que me surpreendeu. Thalita leu as mesmas linhas de novo. Eu sabia porque os olhos dela ficavam pulando de volta para o salário, depois para o meu nome, depois para o logotipo da empresa. Era como se ela achasse que as palavras podiam se rearrumar se olhasse tempo suficiente. Tia Lúcia foi a primeira a quebrar o silêncio. Mirella, disse ela com cuidado. Isso é real? Eu olhei para ela, depois para os meus pais. Assinado ontem, eu disse. Data de início confirmada. Minha mãe abriu a boca, mas nada saiu. Meu pai esticou a mão para o papel, mas Thalita segurou mais forte. Os nós dos dedos dela estavam brancos. Ela sussurrou, não, quase inaudível. Depois mais alto, não, isso não é possível. Aquela frase me disse mais do que ela queria.
Não foi parabéns. Não foi como aconteceu, nem desculpa. Só não é possível porque na cabeça de Thalita meu sucesso não era só surpreendente. Era uma violação da história que ela passou anos contando sobre mim. Eu fiquei ali e observei ela perceber que cada piada que tinha feito, cada revirada de olhos, cada comentáriozinho sobre minha carreira ser instável, tinha acabado de ser exposto como inveja. Enzo se inclinou para frente e disse: "Espera, Luminova Marcas? Tipo a Luminova de São Paulo?" Eu assenti. Gerente de marketing de marca, Sofia leu baixinho de onde estava mais perto de Thalita. "Isso é enorme." A palavra enorme pareceu acertar Thalita fisicamente. A respiração dela mudou. Ela olhou ao redor da mesa e, pela primeira vez naquela noite, todo mundo estava olhando para mim. Não para ela, não com pena, não com vergonha, com surpresa, admiração, até orgulho. Era a atenção que ela tinha tentado impedir. A cadeira dela raspou no chão quando ela empurrou para trás. Tentou ficar de pé, mas os joelhos dobraram antes de se levantar completamente. Cláudia pulou. "Thalita, querida." Os lábios de Thalita se abriram, mas nenhuma palavra real saiu. Ela apertou a carta de oferta contra a mesa como se fosse prova num julgamento. O rosto dela perdeu a cor tão rápido que até eu senti um lampejo de preocupação. Depois ela caiu de volta na cadeira, a cabeça inclinando para o lado, olhos fechados. Minha mãe gritou o nome dela. Meu pai foi para trás e segurou os ombros dela. Tia Lúcia correu para a cozinha pegar uma toalha fria. Tio Marcos disse: "Devemos chamar o SAMU?" E foi nesse momento que todo mundo esperava que eu entrasse em pânico também. Mas eu não entrei. Dei a volta na mesa e olhei para Thalita. O peito dela subia. A respiração estava rápida, mas estável. A mão ainda estava fechada na minha carta de oferta. Mesmo inconsciente, parecia que ela não queria soltar. Eu disse: "Se ela não voltar completamente em 1 minuto, chamem o SAMU. Mas antes que ela comece a contar uma história diferente, vocês todos precisam entender por que isso acertou ela tão forte." Minha mãe virou os olhos para mim. "Mirella, o que isso significa?" Eu não respondi imediatamente. Tia Lúcia pressionou a toalha fria no pescoço de Thalita e em poucos segundos Thalita se mexeu. As pálpebras tremularam. Fez um som pequeno, não de dor, não de medo, mas como uma pessoa acordando dentro de um pesadelo que ela mesma criou. Meu pai disse: "Thalita, você me escuta?" Ela assentiu fracamente. Depois os olhos encontraram os meus. O olhar neles não era confusão, era terror. Foi aí que eu soube que ela sabia o que estava vindo, porque a carta de oferta não era o único segredo naquela sala. Era só a primeira peça visível de um padrão muito mais feio. Minha mãe ainda estava agachada ao lado dela, acariciando o cabelo, sussurrando que estava tudo bem. Eu quase ri disso. Nada estava bem. Nada estava bem há anos. Thalita tinha envenenado meu nome em doses pequenas e cuidadosas, e meus pais tinham confundido os sintomas com drama de irmãs. Eu peguei o celular. Thalita viu o movimento e tentou se sentar mais reta. "Mirella", disse ela, voz fina e trêmula. Não, isso foi a coisa errada a dizer, porque até aquele momento algumas pessoas ainda podiam acreditar que ela só estava sobrecarregada. Mas não é o que uma pessoa inocente diz quando a prova está prestes a aparecer. As mãos do meu pai desceram devagar dos ombros dela. Tia Lúcia olhou para mim. "O que ela fez?" perguntou, sem me acusar, só precisando da verdade completa. Eu destravei o celular, abri a pasta que tinha criado naquela manhã e conectei na pequena Smart TV que meus pais mantinham na lateral para fotos de família e receitas. A tela acendeu. Thalita olhou para ela como se fosse uma arma carregada. Eu disse: "Vocês viram o que ela falou de mim hoje. Agora vão ver o que ela andava falando quando achava que ninguém ia descobrir." A primeira captura de tela apareceu na tela e a sala ficou tão quieta que eu conseguia ouvir minha mãe inspirar. Era um e-mail. Assunto: preocupação com a candidata Mirella. Endereço do remetente anônimo. Um daqueles contas baratas que as pessoas criam quando acham que a crueldade fica mais segura atrás de nome falso. Deixei todo mundo ler as primeiras linhas antes de falar. O e-mail dizia que eu era pouco confiável, dizia que eu perdia prazos, exagerava a experiência e tinha padrão de ficar difícil quando recebesse feedback. Dizia que recomendavam fortemente repensar confiar em mim num cargo sério de marca. Meu pai franziu a testa. "Quem mandou isso?" Ele perguntou.
Eu olhei para Thalita. Ela estava olhando para o colo agora. Eu disse que o e-mail tinha sido enviado para o recrutador da Luminova durante a fase final do meu processo. Minha mãe levou a mão à boca. Durante sua entrevista? Eu assenti. O recrutador encaminhou para mim depois que eu assinei a oferta. Disse que não tinham sido influenciados porque minhas referências, projeto teste e entrevistas foram fortes, mas achou que eu devia saber que alguém tinha tentado interferir. Tio Marcos murmurou algo baixinho. Tia Lúcia chegou mais perto da tela. Como você sabe que foi a Thalita? Perguntou, sem me acusar, só querendo a verdade completa. Eu esperava essa pergunta. Toquei na próxima captura. Mostrava os detalhes do anexo do e-mail. Um PDF tinha sido anexado supostamente listando reclamações sobre mim. O nome do arquivo não estava escondido profissionalmente. Dizia, Notas Mirella Final. E nas propriedades do documento, o nome do autor ainda estava salvo como Thalita MacBook. Um som percorreu a mesa. Não exatamente suspiro, não exatamente gemido, mas algo mais pesado que os dois. Thalita fechou os olhos. Eu disse que ela nem soube limpar os metadados do arquivo. Enzo, que trabalhava com TI, se inclinou e disse baixinho, é possível. Se ela fez o PDF do próprio notebook e não removeu a informação do autor, aparece assim. Thalita de repente levantou a cabeça. Qualquer um podia ter usado meu computador, disse ela. A voz pequena mais afiada. Era o mesmo tom que usava quando criança, quando era pegando algo e ainda queria que todo mundo acreditasse numa outra explicação. Eu assenti. Eu sabia que você ia dizer isso. Depois abri a próxima imagem. Era uma captura do grupo de família de 3 semanas antes. Thalita tinha escrito, algumas pessoas vão ser humilhadas quando descobrirem que portfólios bonitinhos não valem emprego de verdade. Embaixo tinha colocado um emoji de riso. Minha mãe sussurrou, Thalita. Mas eu continuei. Mostrei outra captura. Thalita tinha escrito, eu sinto pena das empresas que contratam baseadas em vibe. Depois outra. Imagina estar quase com 30 anos e ainda torcendo para uma marca te notar. Cada uma tinha sido postada enquanto eu estava nas etapas finais da entrevista. Eu não tinha dito nada na época. Tinha fingido não ver, mas salvei todas. O rosto de Thalita tinha ficado cinza. Ela olhou para os nossos pais e disse, eu estava desabafando. Só isso. Eu não sabia que ela estava se candidatando lá. Eu dei uma risada sem humor. Você não sabia. Toquei na próxima captura. Essa era de uma mensagem que Thalita tinha me mandado 2 meses antes, depois de ver a atualização do meu portfólio online. Tinha escrito, Luminova não vai ligar para os seus mockups de redesignzinho, mas boa sorte, né? Deixei a sala absorver aquilo. Depois disse, você sabia da empresa, sabia da vaga, sabia do timing, e mandou um alerta falso para o recrutador porque estava com medo que eu realmente conseguisse. Os olhos de Thalita se encheram de lágrimas, mas não me amoleceram. Eu tinha visto lágrimas demais dela chegarem exatamente quando a responsabilidade entrava na sala. Minha mãe se levantou devagar. Você fez isso? Perguntou. Thalita balançou a cabeça, mas o movimento foi fraco. Mãe, eu só estava preocupada. Preocupada, repeti. Você disse para o recrutador que eu era pouco profissional. Tentou fazer uma empresa me rejeitar antes mesmo de me dar chance. Thalita olhou para mim então, e por um segundo a máscara caiu. Raiva cruzou o rosto dela. Você sempre age como se fosse melhor que eu, disse ela. Aí estava, a verdade empurrando a mentira. Eu perguntei, melhor que você? Ou só mais difícil de destruir do que você esperava? Ela começou a chorar mais forte. A expressão do meu pai mudou de um jeito que eu raramente via. Não raiva alta, ainda não. Algo pior. Decepção que finalmente tinha encontrado o alvo. Ele disse, Thalita, você mandou o e-mail? Thalita cobriu o rosto. Não respondeu. E numa família como a nossa, onde as pessoas passaram anos explicando o óbvio, o silêncio sempre tinha protegido ela. Mas não naquela noite. Naquela noite o silêncio dela finalmente soou como confissão. Tia Lúcia deu um passo para trás de Thalita como se não soubesse mais quem estava olhando. Sofia perguntou, Mirella, tem mais? Eu olhei para Thalita, depois para os meus pais. Sim, eu disse. Isso foi só o que ela mandou para estranhos. Agora vamos falar do que ela mandou para a família. Eu abri a pasta rotulada, Grupo Família, e Thalita imediatamente disse meu nome de novo, não com raiva dessa vez, implorando, Miri, por favor,
Eu tinha ouvido aquele tom antes. Ela usava sempre que as consequências chegavam perto o suficiente para tocar. Mas eu tinha passado anos demais protegendo os sentimentos da pessoa que continuava me machucando. Toquei na primeira captura. Mostrava o grupo de família de janeiro. Thalita tinha postado uma foto do crachá da conferência de vendas com a legenda: alguns de nós realmente têm carreiras que exigem avião, reuniões e clientes de verdade. Embaixo tinha escrito: nem todo mundo pode ficar em casa fazendo logos bege e chamar de hustle. Alguns parentes tinham reagido com emojis de riso. Ninguém parecia orgulhoso disso agora. Toquei na próxima. Em fevereiro, depois que eu fechei contrato com uma marca boutique de alimentos, Thalita tinha escrito: deve ser bom receber aplauso por trabalho temporário. Toquei de novo. Em março ela escreveu: freelance é só desempregado com branding melhor. Dessa vez tia Lúcia se virou para os outros e disse: todos nós vimos essas. Ninguém respondeu. Isso foi resposta suficiente. Eu olhei para a mesa. Alguns rostos estavam envergonhados, alguns defensivos, alguns chocados, embora eu não entendesse como. A crueldade tinha estado ali, por escrito. Eles só tinham escolhido tratar como entretenimento. Eu disse: toda vez que ela postava uma dessas, alguém me dizia para ignorar. Alguém dizia que ela estava brincando. Alguém dizia que eu precisava de pele mais grossa, mas vocês não eram os que estavam sendo transformados na piada da família. Thalita limpou o rosto. Eu não achava que era tão sério, sussurrou. Eu disse: você nunca acha nada sério quando sou eu quem paga o preço. Depois abri a próxima captura. Essa não era do grupo da família. Era um e-mail encaminhado para mim pelo meu ex-namorado meses depois que terminamos, depois que ele soube que eu estava me candidatando para cargos maiores e quis pedir desculpas por ter acreditado rápido demais. Thalita tinha escrito para ele da própria conta fingindo preocupação. Disse que eu não era leal. Disse que eu estava usando ele para suporte emocional enquanto corria atrás de atenção de homens do meio criativo. Disse: só tô te contando porque acho que você merece saber quem Mirella realmente é. Eu observei minha mãe ler as palavras. O rosto dela se desmanchou. Meu pai disse: Thalita, me diz que isso não é real. Thalita olhou para baixo. Eu não fiz ele terminar com ela, disse. Ele já tinha dúvidas. Eu ri uma vez. Frio e curto. Você plantou. Depois regou. Depois fingiu surpresa quando algo morreu. Tio Marcos balançou a cabeça. Isso é baixo, disse ele. Thalita retrucou. Vocês não entendem como é ser irmã dela. Todo mundo acha que Mirella é tão talentosa, tão calma, tão organizada. Vocês sabem como é exaustivo isso? A sala olhou para ela de uma vez. Ninguém correu para confortar. Eu disse: insegurança não é licença para mentir. Ela se virou para mim então, lágrimas escorrendo. Você sempre teve tudo: bolsas. Professores gostavam de você. Clientes gostavam de você. Mamãe e papai se gabavam da sua arte quando éramos crianças. Eu tinha que lutar por atenção. Tinha que me vender todo dia. E mesmo assim todo mundo ainda perguntava o que a Mirella estava fazendo. Meu pai falou baixo: então você tentou destruir o emprego dela. Thalita balançou a cabeça, mas já não estava mais negando. Eu só queria que as pessoas vissem que ela não era perfeita. Eu disse: você não queria que vissem que eu não era perfeita. Você queria que vissem que eu era menos que você. Tem diferença. Depois abri a última pasta. Essa eu quase não tinha trazido. Não porque Thalita não merecesse, mas porque meus pais mereciam. A captura mostrava uma transferência via Pix do meu pai para Thalita de R$ 8.000. A observação dizia: viagem e entrevista a São Paulo. Minha mãe pareceu confusa no começo. Depois ficou imóvel. Ricardo, disse ela, esse era o dinheiro da reserva da reforma da casa. O maxilar do meu pai travou. Thalita disse que tinha 2 entrevistas no centro e precisava de hotel, gasolina, roupa e despesas de preparação. Eu toquei na próxima imagem. Era um story arquivado do Instagram dela daquele mesmo fim de semana. Piso borrado de cassino, um coquetel com guarda-chuvinha, legenda: Vegas não me deve nada. Sofia sussurrou: meu Deus. Thalita começou a soluçar de novo. Eu estava estressada. Precisava de uma folga. Meu pai se levantou tão rápido que a cadeira raspou. Folga? Você disse que estava tentando conseguir um emprego melhor. Disse que precisava de ajuda. A voz da minha mãe tremeu. Nós nos preocupamos com você.
Achamos que você finalmente estava tentando seguir em frente. Talita disse, eu ia devolver. Juro. Eu disse, você ia continuar pegando até alguém te parar. E você achava que ninguém ia parar porque ninguém nunca parou. Aquela frase acertou mais forte nos meus pais. Eu consegui ver. Minha mãe apertou uma mão no peito. Meu pai pareceu mais velho do que 10 minutos antes. Tia Lúcia disse baixinho. Isso não foi um erro. Foi um padrão. Talita olhou ao redor da sala, desesperada agora, procurando as saídas antigas. Simpatia, confusão, lágrimas. Culpar Mirella por ser dramática. Mas todas as portas estavam se fechando. Ela finalmente quebrou. Tá bom, disse. Tá bom. Eu mandei o e-mail. Eu postei as mensagens. Eu não devia ter feito, mas vocês não entendem. Eu só queria que olhassem para mim uma vez. A voz dela falhou na última palavra. 1 ano antes, aquilo talvez me fizesse sentir culpada. Naquela noite, só me deixou cansada. Eu disse, querer atenção não te dá o direito de destruir o futuro de outra pessoa. Talita cobriu o rosto e chorou nas mãos. Mas a diferença foi que dessa vez ninguém correu para resgatar ela da verdade. Minha mãe não puxou ela para um abraço. Meu pai não disse para todo mundo se acalmar. Tia Lúcia não disse que devíamos superar porque família é família. Pela primeira vez na minha vida, Talita estava sentada nas consequências das próprias escolhas. E a sala inteira finalmente deixava ela sentir o peso. Eu olhei para as pessoas ao redor daquela mesa e fiz a pergunta que tinha me feito por anos. Quando a pessoa que te machuca é da família, por quanto tempo você deve ficar quieta antes que manter a paz vire ajudar ela a te machucar? Talita continuou chorando, mas a sala tinha mudado. 10 minutos antes, as lágrimas dela teriam rearrumado tudo. Minha mãe teria culpado o estresse. Meu pai teria dito que podíamos discutir depois. Alguém teria trazido água, esfregado as costas, me dito que eu tinha feito meu ponto. Mas dessa vez as lágrimas não apagaram as capturas de tela, não desfizeram o e-mail, não transformaram a carta de oferta de volta em algo que Talita pudesse zombar. Elas só ficaram ali no rosto dela, atrasadas e inúteis. Ela olhou para mim e disse, eu sinto muito, eu realmente sinto. Eu era insegura, Mirella. Sentia que todo mundo comparava a gente. Sentia que você sempre teve essa vida que eu nunca ia alcançar. Eu queria acreditar que o pedido de desculpas significava algo, mas ainda tinha pena demais de si mesma nele. Muita foco em como ela se sentia mal agora que todo mundo sabia. Eu disse, eu também já fui insegura, já fui rejeitada em empregos, já perdi clientes, já chorei no carro depois de entrevistas, já vi gente com mais confiança e menos habilidade conseguir oportunidades que eu queria. Mas eu nunca mandei e-mail pro seu chefe para te destruir, nunca menti pro seu namorado, nunca fiz a família rir de você porque não conseguia lidar com minha própria decepção. Talita baixou a cabeça. Minha mãe começou a chorar então, mais baixo, não do tipo dramático, do tipo que vem quando alguém finalmente vê o estrago que ajudou a criar. Ela ficou ao lado do meu pai e disse, Mirella, nós falhamos com você. Meu pai assentiu, voz rouca. Ficamos chamando de drama de irmãs porque era mais fácil do que admitir que precisávamos parar. Eu olhei para ele. Por anos eu tinha querido aquelas palavras, mas ouvir não consertou nada magicamente. Só confirmou quanto tempo eu tinha esperado. Cláudia se virou para Talita. Sem mais dinheiro, disse. Talita olhou para cima rápido. Mãe. Não, disse Cláudia. E a voz estava mais forte do que eu tinha ouvido a noite toda. Você mentiu pra gente. Usou a gente. Tentou sabotar a carreira da sua irmã. Acabou o financiamento de desculpas. Ricardo acrescentou. Você vai devolver os R$8.000. Tudo. E vai mandar uma mensagem no grupo da família hoje. Não amanhã. Não na semana que vem. Hoje. Explicando que as coisas que você disse sobre Mirella eram mentiras e inveja. O rosto de Talita se contorceu de humilhação. Pai, por favor. Ele não se mexeu. E você vai mandar uma correção por escrito para o recrutador que você contatou. Vai admitir que suas alegações eram falsas. Talita sussurrou. Isso vai me fazer parecer louca. Tia Lúcia disse. Não, Talita. Vai fazer você parecer responsável. Essa palavra pareceu acertar ela mais forte que qualquer insulto poderia. Responsável. A única coisa que ela tinha evitado a vida toda. Minha mãe olhou para o resto da família e disse... E nós devemos um pedido de desculpas para Mirella também. Cada pessoa que riu, cada pessoa que ficou quieta,
Cada pessoa que tratou aquelas mensagens como piada, nós ajudamos a tornar isso normal. Ninguém discutiu. Alguns olharam para baixo, alguns assentiram. Enzo disse: "Desculpa, Mirella." Sofia disse o mesmo. Tia Lúcia tocou meu braço e disse que devia ter falado antes. Eu agradeci, mas não deixei amolecer o limite que se formava dentro de mim. Thalita limpou o rosto e olhou para mim como se esperasse que eu absolvesse ela agora que a punição tinha sido anunciada. Eu não absolvi. Ela disse: "Você algum dia vai me perdoar." Eu olhei para a carta de oferta ainda na mesa, amassada agora pelas mãos trêmulas dela. Aquele papel devia ser uma celebração. Ela tinha tentado transformar em outra ferida, mas de algum jeito tinha virado algo melhor. Prova, não só de que eu tinha conseguido o emprego, mas de que eu não precisava mais encolher para o conforto dela. Eu disse: "Não sei. E não vou fingir que sei só para facilitar esse jantar." Ela começou a chorar de novo, mas mais baixo dessa vez. Eu continuei: "Você tentou me fazer parecer pequena porque não aguentava se sentir pequena. Tentou quebrar minha confiança, meus relacionamentos e meu futuro. Mas hoje à noite, você só provou que eu nunca precisei da sua aprovação." Eu peguei a carta de oferta e coloquei de volta na pasta. Depois me virei para os meus pais. "Eu amo vocês", disse, "mas preciso de distância. Um pedido de desculpas é um começo, não um conserto. Se quiserem um relacionamento real comigo, não pode ser construído fingindo que isso foi só uma noite ruim." Minha mãe assentiu através das lágrimas. Meu pai pareceu querer me abraçar, mas pela primeira vez não forçou o momento. Só disse: "Nós entendemos." Eu peguei minha bolsa. A sala de jantar ficou em silêncio de novo. Mas esse silêncio era diferente. Não era o silêncio covarde que tinha protegido Thalita. Era o silêncio de pessoas finalmente entendendo o que o conforto delas tinha custado para outra pessoa. Na porta, Thalita sussurrou meu nome. Eu me virei. Ela parecia menor do que eu já tinha visto, não porque eu tinha destruído ela, mas porque a versão de si mesma que ela tinha construído em cima de mentiras finalmente tinha desabado. Ela disse: "Eu não achei que você realmente ia me expor." Eu olhei para ela e disse: "Esse foi seu erro. Você achou que meu silêncio significava que eu não tinha prova." Depois saí para a noite fresca de Vila Nova, passando pela luz da varanda, passando pelas garagens quietas, passando pela vida onde eu tinha passado anos, tentando ser aceita por pessoas que só notavam minha dor quando ficava impossível ignorar. Sentei no carro por um momento com a carta de oferta ao lado e respirei como alguém que finalmente tinha largado um peso que carregava desde criança. A lição que aprendi naquela noite foi simples, mas dolorosa. Inveja dentro da família não vira inofensiva só porque as pessoas chamam de normal. Silêncio não mantém a paz quando protege quem causa o dano. E perdão sem responsabilidade não é cura. É só outra forma de pedir que a vítima fique quieta. Se alguém da sua família fica tentando apagar sua luz, você tem permissão para parar de entregar o interruptor. Você tem permissão para contar a verdade. Você tem permissão para construir uma vida onde amor não exige que você seja menor. Você já precisou enfrentar inveja de alguém próximo? Compartilhe sua história abaixo, porque alguém que está lendo pode precisar da sua coragem para encontrar a dele.